Olá, bem-vindos ao canal. Com o mercado da Bolsa Americana em alta, hoje eu vou mostrar-vos um padrão muito comum que tem acontecido no índice e nas Big Techs, tanto o índice SPY como nas Big Techs como Nvidia, Tesla e Apple, todas as quintas e sextas-feiras, que eu acho que seria útil para a vossa referência e para o vosso dia a dia no mercado da bolsa. Também vou dizer-vos o porquê que acontece nesses dias e como nós podemos aproveitar essas oportunidades para lucrar mais e mais ainda. E na próxima parte deste vídeo vou mostrar-vos o porquê que este fenómeno tem acontecido nestes dias que acabei de citar. Fiquem ligados e vamos a isso. Olhando para o SPY, ele teve três dias consecutivos. Os 2 dias vermelhos não foram assim tão significativos. Depois tivemos esse verde enorme e o dia de ontem. O que é que tem acontecido? Se olharmos para o Nvidia, por exemplo, NVDA, a mesma coisa tem acontecido, que é uma subida significativa, uma rejeição, uma outra subida e depois rejeição enorme. Quando ele rejeita, olha, tens aí 3 dias vermelhos e depois acontece exatamente a mesma coisa. Conseguimos ver aqui 1, 2, 3 dias e no quarto tens um vermelho, mas não muito, não tão significativo. Isso normalmente acontece às sextas e quintas-feiras. Porquê? Porque é o mesmo período, sexta-feira, que tens a expiração de contratos. Com a Tesla foi a mesma coisa. Imagina que tu tens, e aliás, todo mundo sabe que na bolsa, tudo que sobe, depois tem que fazer uma correção, e isso é normal. Imagina que tens uma subida como esta da Tesla, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias consecutivos, podemos até considerar esse como o sétimo, tem que ter uma correção, ok? E no sétimo dia já dá para ver que existia aí uma luta enorme, apesar do volume ser considerável, mas existia uma luta enorme entre os compradores e os vendedores. Quando tens isso, acabas por ter um dia que fecha como fechou este, né? Fecha praticamente sem ninguém ganhar, né? E quando tens isso, já acaba por surgir como um alerta para o dia seguinte. Então eu entrei numa posição curta neste dia, cobri neste dia e depois hoje entrei numa posição longa. Sempre que tiveres dias consecutivos de ascensão, terás sempre aquele dia onde existirá uma correção. E normalmente as correções, se formos a ver, por exemplo, aqui tens o 200, 203 que era uma resistência. O próximo ponto é sempre 250, depois 300, né? E aqui dava para ver, as opções que eu tinha eram de 230, 242,5. Só o facto dele ter, após ter passado essa resistência do dia anterior, ou dos meses anteriores, aliás, desculpa, dá para ver aqui, rejeitou, veio, e quando passou esse 203, 205 por aí, foi até acima de 250. Mas a verdade é que nesta região, o que tu estás à procura é uma rejeição, ou seja, um ponto fraco, poderia ser este, mas só o facto de não ser numa sexta-feira, só o facto de não teres uma luta entre quem quer vender as suas opções compradas muito antes. Há pessoas que compram opções bem antes, estamos a falar 5, 6 meses antes, até 1 ano antes, se for um insider. 1 ano antes, e existe sempre a tendência de vender quando tens esta subida enorme. Então, a Tesla 250, de certeza que é um ponto-chave. O facto dela ter passado os 250, o próximo ponto seria ou 300, ou haveria naturalmente uma rejeição, né, à volta dos 265, 270,
de modos a voltar para o 250. E o 250 servir como suporte, ou ele ir abaixo dos 250 e aquele 250 agora servir como resistência, tal como está a acontecer agora. Então, por isso é que este nível acaba por ser, dos 250, acaba por ser importante. E às sextas, quintas e sexta-feira, quinta porque é um dia antes da expiração de vários contratos, e sexta-feira porque é a data da expiração. Então, tal como disse, aconteceu isso. Conseguem ver aqui com a Tesla, já aconteceu várias vezes com a Nvidia, né? Nesta região aqui. Aqui também aconteceu exatamente a mesma coisa, porque ontem foi quinta-feira e isto foi o que aconteceu com a Nvidia, né? Conseguem ver aqui a Nvidia, se formos a colocar 5 minutos, eu tinha opções da Nvidia, comprei nessa região e vendi aqui, mas na verdade talvez 1 minuto daria-nos mais informação. Sim, lá está. Aqui a volta e depois, pronto, vendi mais ou menos a quase o mesmo valor. Com a Tesla, mesma coisa, né? A Tesla vendi à volta dessa região, né? Não sei porque está a mostrar aqui, mas na foto que eu vou colocar vão ver que foi um pouquinho antes. Vendi aqui, mas claro, ela valorizou muito mais do que aquilo que foi a minha saída. Ok? Então, espero que tenham percebido como este cenário funciona, né? E só para recapitular, basicamente tens dias verdes consecutivos, 2, 3, 4, 5, às vezes até 6 dias consecutivos, depois terás sempre uma correção. E nessa correção é onde muitas das vezes nós queremos pegar e conseguir não só lucrar, mas identificar padrões bem repetitivos. Padrões, neste caso, esse é um padrão bem repetitivo que acontece na maioria das Big Techs. Okay? Espero que tenham percebido, tenham gostado. Qualquer coisa podem colocar nos comentários e eu estarei aqui disponível para responder-vos. Para hoje é tudo. Até já.